Então, pessoal, agora vamos falar de siderurgia, mas mais processo de refino, tá? Até agora ali a gente viu grosseiramente como se faz a parte de produzir o ferro-gusa, de transformar o minério de ferro em metal, né? Saímos de uma cerâmica, trocamos a reação química e chegamos num metal agora chamado ferro-gusa. Só que esse ferro-gusa ainda contém uma quantidade de impurezas, uma quantidade de problemas que precisam ser trabalhados. E para isso que vem a parte de refino, que é tão importante quanto qualquer outro pedaço do processo. Cada um tem a sua necessidade. Vamos começar a apresentação. O ferro-gusa, na sua essência, ele é bem heterogêneo, ele tem bastante elementos misturados, bastante sujeira. E até dependendo do tipo de minério, do tipo de elemento que veio junto, ele pode estar muito variado, muito espaçado a sua composição. Para isso ele precisa de refino em fornos conversores para ser transformado em aço, aqui no exemplo, ou para ser transformado em ferro fundido. Mas na essência o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o ferro-gusa já tem um valor comercial muito bom, já tem uma função, mas ele ainda não é produto. Para fazer ele como produto, ele ainda precisa ser refinado, ele precisa ser limpo. E é isso que vem a parte de refino, fornos conversores, baixando teores de praticamente tudo. Baixar o teor de ferro, que está em torno de 4%, para em torno de 0,2%. 2% já é um aço muito alto carbono, tá? Normalmente é 0,5, 1 e pouquinho. Muito mais do que isso não é o comum. E todos os demais elementos. E aí são necessários vários e vários passos intermediários para isso. Vamos lá, vamos ver alguns dos passos, alguns dos processos de refino. Mais ou menos em ordem cronológica de criação, tá? Um dos primeiros foi o Bessemer, onde a intenção do processo Bessemer era basicamente diminuir os teores de carbono, silício e manganês do gusa líquido soprando ar por baixo do banho, através do banho. Então eles pegavam o quê? Carregavam o conversor, que não deixa de ser um grande copo. A partir desse momento eles sopravam ar por baixo do conversor. Esse ar entrando aqui por baixo reagia a alta temperatura com excesso de carbono, gerando fumaça, carvão, né, carbono combinando virando CO2, processo altamente exotérmico, ou seja, o carbono queimando faz temperatura, transformando o silício metálico em excesso que eu tinha lá dentro em óxido de silício, areia, que vai virar escória, processo também altamente exotérmico, e manganês, que também vai para a escória. Um dos detalhes desse processo, uma das limitações, dado o pH que ele trabalha, é que ele não tinha capacidade de eliminar os elementos fósforo e enxofre, que em concentrações até que muito baixas ainda são extremamente prejudiciais às ligas metálicas, tornam elas quebradiças. Por quê? Porque ele era um processo ácido. A condição de pH que trabalhava ali dentro era ácida, tanto que era feito um revestimento de tijolo refratário específico em sílica. Sílica, lembra que é a base do vidro. Vidros normalmente conseguem segurar os ácidos para suportar a reação com essa escória ácida. Limitação: não consegue tirar fósforo e enxofre, mas conseguia tirar carbono, silício e manganês. Reforçando aqui na apresentação para quando for estudar depois fazer a lista de exercício, o oxigênio combinado com carbono e silício gera muito calor, mas muito mesmo, mantendo tanto o metal quanto a escória fundida. Por isso que no vídeo que eu apresento sobre a ArcelorMittal, quando eles chamam isso de forno, eu julgo estar incorreto. Forno é aquilo que a gente cria temperatura colocando alguma coisa para queimar. Aqui não. Aqui a própria reação é exotérmica, ela cria o seu próprio calor, ela não precisa de uma fonte externa. Então aqui são conversores e não fornos.
Aqui está um esqueleto de um bem antigo, tá? Um dos primeiros. Ele já não é mais tão usado. Mostra-se todo o sistema de carregamento com gusa líquido, com sopro, e sai uma língua de fogo gigante de dentro de um cara desse, eu já vi funcionando. Nessa língua de fogo está levando um monte de gás, mas está levando o carbono em excesso, está transformando o silício em excesso em escória. Depois de um certo tempo, e aí era no controle de tempo que a gente controlava a composição, a gente tinha um certo já know-how de processo, um certo conhecimento do processo, sabendo que após 15, 20, 30 minutos de sopro, o oxigênio já tinha realizado sua função, baixando a quantidade de carbono necessária, então era vazado em um balde, um cadinho, um lingote, dependendo da função que ele viesse a tomar. Detalhe, características gerais do processo Bessemer: a carga, minério de ferro, pequena quantidade opcional, e também sucata, pequena quantidade e opcional. Esse opcional que eu vou dizer, ele é um opcional quase obrigatório. Por quê? A gente coloca esse ferro gusa líquido. E esse ferro gusa líquido, quando reagindo com o carbono, com o silício durante o processo, ele vai aumentar muito a temperatura do gusa. Ele vai aumentar muito a temperatura do banho, porque reações de oxidação do carbono do silício são altamente exotérmicas e iria passar do limite do equipamento. Para não subir a temperatura, a gente precisa botar alguém para derreter, sucata, ou até para reagir e derreter também, minério de ferro, como uma forma de desacelerar o ganho de temperatura. Com isso, eu impeço a danificação do meu equipamento, eu não vou danificar ele. Tá? Então, minério de ferro e a sucata, apesar de ser pequena quantidade opcional, eu julgo eles quase que obrigatórios, porque conforme o sopro de ar injetado no gusa líquido, ocorre a oxidação, aumentando drasticamente a temperatura, e se aumentar a temperatura muito mais acima de 1600, 2000, 2000 e pouco, o equipamento não aguenta. Então esses caras derretiam para roubar temperatura do sistema, para preservar o sistema. Eles desaceleram a reação. Cargas aqui, 20, 40 toneladas, é um grande equipamento. Injeção de oxigênio, mais ou menos 15 minutos. E é uma pressão de injeção relativamente baixa, 1 atm, não era nada em alta pressão. Era simplesmente eu conseguir soprar por baixo. A reação que ocorre normalmente nessa sequência, oxidação do silício primeiro e depois do carbono. Ambos, quando queimando, geram muito calor, mantendo todo o metal líquido. Cuidado, eu não posso passar da conta porque vai derreter. Por isso que eu boto minério e sucata. Infelizmente, como não dá para ter tudo nessa vida, a injeção de oxigênio por baixo acabava oxidando muito o banho. O banho, eu estou dizendo, é o metal líquido. Para isso a gente precisava de algum sistema para reduzir a quantidade de oxigênio livre, de óxidos dispersos nisso daí. Aí existem algumas técnicas de ferro-silício, ferro-manganês ou alumínio que irão oxidar, roubando esse oxigênio que foi injetado e está disperso no banho, gerando também escória. É relativamente uma correção final assim de um erro necessário, deixar um pouco oxidado o banho por causa da injeção de oxigênio. E aí teve o outro cara, o Thomas. O Thomas, ele viu que o processo Bessemer tinha uma limitação. Ele não tirava fósforo e enxofre. Por quê? Porque o sistema era ácido. Então, se eu inverter a conta, se eu criar um sistema com pH básico, mas para criar um sistema pH básico consegue comer tijolo de sílica, então eu vou trocar o tijolo para dolomita. Tá, beleza, a gente trocou a parte interna do refratário do conversor. E aí a gente consegue pegar um ferro gusa, que ainda está alto em fósforo,
mas já está com baixo teor de silício. E a adição da cal, óxido de cálcio, calcário, para redução do fósforo e enxofre, é aquele que vai dar o caráter extremamente básico desse banho. E aí está resolvida a situação. Eu inverti o problema. Resumindo, Bessemer, processo ácido, consegue tirar carbono, silício e manganês. Thomas, processo básico, consegue tirar fósforo e enxofre, cada um no seu quadrado. Apesar de o processo Thomas conseguir sim tirar silício e manganês. Também tira carbono, também tira fósforo, mas cada um no seu quadrado. Do mais, os dois são exatamente o mesmo processo, muito parecido, muito semelhantes em seu carregamento, sua operação, seus passos. Mas esses carinhas estão ficando para trás. Eles não são mais assim a linha de frente, palavra da moda, né? O carro-chefe de operação hoje. Hoje não se usa mais nem o processo Bessemer nem o Thomas de forma mais ampla. Hoje o mais comum é o processo LD, o Lintz-Donawitz, onde ao invés de a gente injetar o oxigênio por baixo, é injetado pela parte de cima, com uma lança, um tubo, tá, bem grande, em que o oxigênio passa pelo tubo central e às vezes é de aço consumível. Às vezes a lança a gente tem que ficar recarregando essa lança, tem que ficar trocando ela. Mas o importante agora é que antes ele entrava por baixo. E os caras conseguiram otimizar esse processo, facilitar ele, criando a injeção de oxigênio por cima. Imagina o que é tu ter um copo com vários furos por baixo, tendo que manter ele aberto com um monte de ferro por cima, ferro gusa líquido, toneladas, e ainda ter que soprar coisa por baixo. Não é mais fácil eu comprar um copo fechado, embaixo, carregar tudo por cima, e inclusive o meu oxigênio para fazer essa reação. Do mais, os três conversores são muito semelhantes. O LD, o Thomas e o Bessemer. Todos eles trabalham com escória, com a pH dessa escória para poder chegar nos limites que eu quero de composição. O processo é muito parecido, tá? Carregamos com gusa líquido, sucata ou minério de ferro para dar uma desacelerada na reação. Veja que agora ele é fechado por cima. Venho com a lança por cima, em que essa lança vai injetar oxigênio no banho. A lança não necessariamente encosta, ela fica um palmo para cima, 20 centímetros. Depois de um certo tempo de injeção de oxigênio nesse banho, eu chego na composição desejada, e aí para um lado eu vou jogar a escória, para o outro lado eu vou jogar o aço. E aí eu tenho o meu produto final. O processo em si é muito semelhante. A grande mudança é a forma de injeção do oxigênio. Bessemer e Thomas por baixo, LD por cima. E esse processo é mais fácil, tem maior rendimento, é o que está dominando o mercado hoje. Aqui um detalhe mais melhor trabalhado desse processo, né? Uma figurinha que eu achei melhor. Carregamentos. Sangria do forno para vazamento tanto do aço quanto da escória. E o processo de sopragem de oxigênio por cima. Agora vamos ver aqui então o videozinho da Uzi Minas. Então pessoal, agora depois de ver o vídeo da Uzi Minas, né, eu gosto desse vídeo que ele detalha mais os processos de intermediários, principalmente de refino, mostrando bem detalhadamente a entrada da lança ou do tubo de oxigênio do LD, né, mostrando que ele ainda é o carro-chefe principal, é um cara de grandes dimensões. Embora de ser o carro-chefe principal, ele ainda continua sendo muito parecido ao Bessemer e ao Thomas. Uma pequena quantidade opcional, quase que obrigatória, de minério de ferro e de sucata, para desacelerar, para amansar a reação. Claro que, óbvio, o ferro gusa, que entra no formato líquido, já para ser operado imediatamente. Uma característica dele é que ele é um conversor, não um forno, um conversor muito grande, podendo operar na ordem de 100 toneladas.
Tem uma corrida um pouco mais lenta, de 40 a 50 minutos, mas dados seus tamanhos e facilidade de operação, é o principal, é o que está sendo utilizado agora. Como eu falei antes, a distância da lança à superfície, ela não entra no líquido. Apesar de muitos acharem isso, ela não entra no líquido. Chega a um palmo, aí 20, 30 centímetros, até 1 metro e pouquinho. O importante é que haja a interferência do oxigênio no metal, para que com isso a gente consiga baixar os elementos que eu necessito naquela situação, chegando a valores de 0,5 de carbono, 0,2 e por aí vai. O oxigênio injetado ali é um oxigênio de pureza industrial, tá? Ele não é 100% puro. Quando a gente fala assim de injetar algum químico, alguma coisa, o pessoal normalmente pensa em 100%. Não, 100% muito complicado. Aqui é oxigênio industrial, 90% de pureza já dá o serviço. A temperatura de reação é muito alta, chegando a 2500 graus, né? As reações são muito ignorantes. E novamente, repetindo, como eu já falei, que eles são muito parecidos ao sistema Bessemer e Thomas, a reação primeiro do silício, depois do carbono, altamente exotérmica, mantém o banho líquido. Na real, a gente precisa botar minério e sucata para dar uma desacelerada nessa reação, tá? Com isso, não preciso aquecer. Por isso que ele não é um forno, ele não precisa de uma fonte externa de aquecimento, ele não precisa de gás, ele precisa de óleo, precisa de eletricidade para aquecer. A própria reação de purificação já gera o calor, a energia necessária para manter esse cara líquido. E como vocês devem ter visto lá no vídeo, sai muita fumaça, muito fogo, muita sujeira. E hoje é praticamente obrigatório que esses sistemas tenham tratamento de resíduo de gases e sólidos, né? É uma indústria muito poluente, tá? Não tem muito o que negociar nisso, sai muita sujeira, muita poeira, muita escória, muita fuligem, muitos gases no ambiente. E hoje existe todo um sistema de tratamento paralelo. A empresa, a siderúrgica, tem uma outra empresa só para tratar isso, ou pelo menos deveria. E outra coisa que aí entra muita maldade, o cara tem que ser muito bom no que está fazendo, é que existe muita manha na hora do sopro. Nem todos os componentes decaem, ou melhor, reduzem a sua concentração de forma homogênea. Alguns demoram mais para reduzir, outros, como o fósforo, caem mais rápido, o carbono demora mais um pouco. O manganês cai e depois começa a aumentar. Isso tudo precisa ter um ajuste muito fino, uma influência muito forte do operador, tá? Em que ele saiba o que está fazendo, o que está entrando, o que vai sair, de forma que todos esses componentes trabalhando juntos, mas reduzindo ou até aumentando de forma diferente, precisam ser condicionados ao mesmo processo, às vezes até mais de um. Aí depende, tá? Aqui eu quero deixar é que, não, eu vou botar todos eles, eu vou botar oxigênio, todos eles vão cair junto e igual. Não, não é bem assim. Cuidado. Um outro processo que, olha, tá quase parado, mas eu sei que ainda existe alguns fornos no Brasil sobre isso, para refino de ferro gusa, e aí dá para chamar de forno, porque o calor não vem exclusivamente da oxidação dos componentes, né, do refino. É o processo Siemens-Martins, que é um forno de soleira, também utilizado de ferro gusa, ou então para fundição de aço a partir de sucata. Eu sei que existem alguns no Brasil, mas eles estão indo totalmente para desuso. Onde que funciona esse cara? A gente tem uma entrada de gás e ar ou até óleo, para se queimar óleo em cima do banho, para derreter ele e ficar trabalhando na composição química dele. Esse forno tem um sistema de exaustão que vai sendo aquecido conforme vai saindo a saída de gases. E depois inverte. Entra por aqui, entra pelo F e sai pelo A. Para quê? Para que o ar sempre entre aquecido. Mas onde que está o problema disso daí? Primeiro que ele usa alguma coisa para queimar. E se eu posso ter um sistema de alta produção que não precisa de nenhuma fonte externa de calor, é melhor.
E dois, né, por eu estar queimando algum componente aqui, algum óleo, algum gás, haverá certamente gases que vão ser gerados aqui dentro com enxofre, com fósforo, com nitrogênio e outros componentes, que eu já quis tirar e agora eu vou estar jogando em cima. É um processo mais antigo, é um processo que permite grandes produções, mas é um processo que já está indo para a geladeira fácil, tá? Nós não estamos vendo mais muito, não é muito comum isso aqui, embora ainda existam indústrias tradicionais bem antigas, tá? Mas eu boto só para constar para dizer que ainda existe. Qual que é as vantagens ou as características principais, né? Funciona igual. Minério de ferro, pequena quantidade, opcional quase obrigatório, sucata, para poder controlar o processo e não perder o controle de temperatura, para desacelerar o ganho de temperatura. É um forno que permitia quantidades absurdas de trabalho, podendo ser operado somente com ferro gusa ou somente como sucata, para fundição, não para refino. Então ele é um forno, ele podia fundir sucata. As corridas, os trabalhos deles eram extremamente demorados, também 4, 5 horas para fazer um trabalho. Conseguia temperaturas muito boas, 2.000 graus, 2.000 graus Celsius, o aço já é totalmente líquido. Mas tinha algumas outras, entretanto, alguns outros nuances. Desoxidação com ferro silício, como a gente já falava no outro, né? Dependendo da carga, do refratário, do gás que está queimando lá dentro. E aí que vinha um grande problema. Ele queimava alguma coisa lá dentro e mexia tudo que vinha aqui para trás. Isso não é legal. Isso eu não quero chegar nessa condição. Eu posso ter problemas vindo dessa queima. Se eu posso jogar só oxigênio e esse oxigênio fazer o trabalho sem ter que queimar nada, é um dos principais motivos desse cara estar indo embora. Aí aqui eu peguei um gráfico geral, tá? Em que mostra a evolução ou as trocas dos componentes, os dos processos de refino, de acordo com o tempo. Pô, nós tínhamos a fabricação a partir de pó, né, de metais de siderurgia, que caiu drasticamente ali pelos anos 900, 1900. O Thomas existia, mas foi caindo até 1980. O Bessemer também foi caindo até 1970. E o que a gente tem aqui explodindo de produção, quem que é? O LD, o Illings Donovitz. Ele é o que está sendo o carro-chefe na produção de toneladas e toneladas de siderurgia. O Siemens Martin teve seu auge ali na Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra Mundial, 1940, 1950, foi muito popular, mas também logo depois, dado a N condições de processo, ele caiu e está caindo muito rápido. Tá? E hoje já nós em 2020 vamos dizer que está quase extinto.